Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Estamos aqui para trazer um esclarecimento muito importante, fundamentado em uma matéria, em um documento, e para que você venha entender que nós não devemos estar tão confortável com essa situação que está acontecendo lá na Ucrânia, pelo fato de estar muito distante de nós, lá no leste europeu, quase no Oriente, e que não nos diz respeito o que nós estamos vendo com os nossos olhos, a invasão de um país soberano. Nós precisamos entender de uma coisa, por incrível que pareça, para você que se sentia muito seguro, achando que estava muito longe de você o conflito, eu quero te trazer uma informação hoje muito importante. No Brasil, nós estamos correndo o mesmo risco. Aqui, na nossa fronteira norte, está repleto de soldados russos, com equipamentos e tecnologia de ponta, armamentos bélicos poderosíssimos, está aqui na nossa fronteira. E isso já tem um bom tempo, já tem alguns anos que os soldados, o exército russo está na nossa fronteira, com aeronaves e equipamento de tecnologia de ponta, preparados até mesmo para uma guerra de quinta geração. Então você que se sentia muito confortável, você precisa ver nessa matéria agora que nós também estamos correndo o mesmo risco que aconteceu com a Ucrânia. E para isso é importante você entender o pano de fundo e um pouquinho da história da Ucrânia e da Rússia. Antes de entrar na matéria e de te explicar a respeito da história da Ucrânia e da Rússia, eu quero te pedir, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, deixe o seu like, o seu joinha, divulgue esse trabalho, e é importante que muitos brasileiros sejam esclarecidos do risco e da situação que nós estamos vivendo nesse momento, e podemos ser a próxima vítima dessa tirania, porque Ucrânia é sim um país soberano e foi invadido covardemente. Para entendermos então, vamos aqui voltar um pouco no tempo para a década de 90. Em 91, mais precisamente, chega ao fim a antiga União Soviética, né? A República Socialista Soviética, que consistia-se da Rússia como país principal e vários países ali do leste europeu como agregados numa União Republicana Comunista, Socialista, né? E chegou ao fim em 1991. E como a União Soviética era também a segunda potência mundial da época, depois dos Estados Unidos, eles tinham em vários desses países, dessas repúblicas, muito armamento, inclusive com ogivas nuclear. E dentre esses países que fazia parte dessa chamada União Soviética, estava também a Ucrânia. E a Ucrânia era um dos países mais bem armados. Tinha muitas ogivas nucleares e equipamento com tecnologia de ponta. E com a dissolução da União Soviética, os Estados Unidos, o Reino Unido, ficou com medo de que esse armamento pudesse cair na mão de um ditador, né, que fosse meio maluco e pudesse colocar em risco principalmente a Europa. E então foi firmado um acordo com a Rússia, que se tornou o país predominante, o mais forte ali. E esse acordo, que é chamado de Memorando de Budapeste, foi um acordo assinado pelo governo dos Estados Unidos, do Reino Unido e de Moscou, a capital da Rússia. Esses três assinaram um acordo da seguinte forma, que se a Ucrânia entregasse para a Rússia todas essas ogivas nucleares e esses armamentos com tecnologia de ponta, a Rússia iria ter um compromisso de nunca invadir, de nunca entrar dentro da Ucrânia. E também, em contrapartida, né, da parte do Reino Unido, se comprometeu que a OTAN também atuaria como protetor para a Ucrânia.
para evitar uma situação dessa. E como vocês também sabem, os Estados Unidos também são o líder principal, tá, da OTAN. São os cabeças desse chamado grupo de exército de 30 países da comunidade europeia. Então, para a Ucrânia ficou confortável. E, além disso, os Estados Unidos se comprometeu a fazer um investimento pesado que chegou na época lá em torno de 10 bilhões de dólares. Então, ficou um negócio aparentemente seguro, agradável para a Ucrânia, que estava saindo do regime socialista, estava falida, quebrada, sem nada, seria super agradável. E então eles entregaram de mão beijada todo o armamento para a Rússia e ficou sem nada. Posto isso, então, eles tinham a garantia da proteção da OTAN e da proteção do próprio Estados Unidos e de investimento dos Estados Unidos. Você está entendendo? Voltando um pouco na história para conhecer a questão da Crimeia, que foi o primeiro ataque da Rússia dentro do território russo, o que ocorre? Na época da União Soviética Socialista, tá? A liderança da União Soviética decidiu deixar o território da Crimeia para que a Ucrânia tomasse conta, para que fosse administrado pela Ucrânia. E com o fim da União Soviética, a Crimeia ficou ali, sendo parte de fato da Ucrânia, não foi questionado isso. Donbás também da mesma forma, ficou ali como parte integrante da Ucrânia. E o que aconteceu? Até o meados de 2014, havia na Ucrânia um governo que era muito alinhado com a Rússia. E esse governo que era muito alinhado com a Rússia também era super corrupto, um ladrão, bem similar ao Lula. E ele acabou sendo deposto, foi eleito um novo líder, e esse novo líder não era tão alinhado com o Kremlin, com Moscou, não falava a mesma língua, não era tão pró-Rússia, era mais voltado para o Ocidente e para a União Europeia. E isso causou uma preocupação em Putin. E o que acontece? Em 2014, com o pretexto de que a Crimeia pertencia à Rússia, porque foi deixada para a administração da Ucrânia na época da União Soviética, o Putin invadiu e anexou a Crimeia em 2014, também colocou muitos soldados em Donbás. E ali ele disse, essa aqui já era nosso, nós deixamos para vocês administrar naquele período, mas agora nós queremos de volta. Então já ficou ali uma grande base, bem dizer, dentro da Ucrânia. Posto isso, a OTAN e os Estados Unidos ficou mudo, fizeram vistas grossas, como se não tivesse acontecido nada ali dentro da Ucrânia, certo? Passou-se o tempo, eles foram crescendo, porque viu que os Estados Unidos e nem a OTAN fez nada, ele foi crescendo. Então quando você olha lá no mapa, lá, você vai perceber que existe a parte leste da Ucrânia, que faz divisa com a Rússia, mas a parte oeste faz divisa com o Ocidente, com a Europa. Então essa parte leste da Ucrânia, que faz divisa com a Rússia, tem muitos russos ali. E aí Putin começou com esse discurso de que havia muitos russos e eles queriam ser ligados com a Rússia, não queria estar ligado mais na Ucrânia, queria estar sob o domínio de Moscou, e por conta disso ele desenvolveu esse diálogo, essa narrativa, e com essa narrativa ele entrou ali no pretexto de proteger cidadãos russos que não queriam estar mais sobre o comando da Ucrânia. E fez isso que nós vimos aí na madrugada de ontem. E também da mesma forma, o Biden que agitou, o Biden que falou tanto, fez a mesma coisa que ele fez lá no Afeganistão. Deixou os ucranianos na mão, abandonou a todos. Então, nem a União Europeia, através da OTAN, por enquanto até agora agiu, e nem os Estados Unidos. A única coisa que fizeram foi o quê? Propagar algumas sanções econômicas contra a Rússia. Mas enquanto isso, a Ucrânia está sendo destruída, massacrada covardemente e está se defendendo com o seu frágil exército, que estava totalmente desarmado, incapacitados, e agora está sendo convocados cidadãos comuns e reservistas para se aliar aos soldados para combater contra esse ataque da Rússia. Posto isso, vocês perceberam
que nenhum acordo que foi assinado entre Estados Unidos, Reino Unido e Rússia pôde poupar a Ucrânia dessa invasão, sendo um país soberano. É por isso que eu quero trazer para você agora esta matéria para você entender o porquê que nós devemos estar preocupados. Diz aqui, esta matéria aqui, da Defesa Net, preste bem atenção no título. Russos e venezuelanos operam na fronteira com o Brasil. Isso é para você que está muito quieto, tranquilo e sossegado. Depois do escândalo das maletas de grampo em Brasília, que não foram compreendidos os riscos na sua extensão, fontes de inteligência do governo foram alertadas que assessores militares russos estão operando juntamente com militares e integrantes da Guarda Nacional da Venezuela na fronteira com o Brasil. A mesma estratégia que eles usaram lá em Donbás e Crimeia. Primeiro firmaram a base. E eles já estão aqui já há um bom tempo. Vai prestando atenção. Antenas de interceptação de sinais eletrônicos e de comunicações foram instalados em Santa Helena do Uairém, cidade fronteira ao município brasileiro de Pacaraima, Roraima. Os sistemas podem quebrar a criptografia, grampear e interferir em comunicações do Exército Brasileiro e das aeronaves militares que voam na região. Foi relatado também que sistemas táticos de vigilância aérea, o SARPS, fabricados na Rússia, realizam missões de reconhecimento rotineiramente na fronteira entre os dois países, Venezuela e Brasil. Segundo um diplomata estrangeiro acreditado em Brasília, os russos pertencem ao GRU. Veja bem, pertencem ao GRU, é um grupo especial, que significa inteligência militar, que opera no exterior, ou simplesmente serviço de inteligência das Forças Armadas Russas. Alguns deles estiveram envolvidos nas operações ilegais que culminaram na anexação da Crimeia, aquilo que eu já falei para vocês, que aconteceu em 2014. E nas guerras no leste da Ucrânia e na Síria. O GRU é o principal braço do Kremlin em ações de guerra híbrida. Vocês estão entendendo? O mesmo grupo que preparou tudo para essa invasão que vimos nessa semana na Ucrânia, a partir da Crimeia e de Donbás, eles já estão aqui na nossa fronteira, já estão aqui na nossa divisa. E existem imagens de soldados ou militares russos. Olha aqui para vocês verem aqui, ó. Olha aqui. Dê uma olhada nisso daqui, ó. Isso aqui é imagem de soldado, de militar desse grupo especial na fronteira com o Brasil. Preste atenção para você ver bem aí, tá certo? Vamos prosseguindo aqui com a matéria. Atualmente, nem o Exército Brasileiro ou Força Aérea tem equipamentos de guerra eletrônica capaz de identificar as emissões e geolocalizar e neutralizar os sistemas instalados no lado venezuelano da fronteira, carecendo de meios e capacidades para a proteção da rede de comunicações militares na região. Apesar do problema, uma previsão de aquisição do sistema que traria as capacidades necessárias não é vista como prioridade pelos decisores militares. Fonte diplomática afirma à Defesa Net que o ataque cibernético vindo da Venezuela pode ter sido a causa do apagão no Amapá. Vocês se lembram daquele apagão que aconteceu no Amapá? Tudo escuro. Eles sabem e acreditam que foi um ataque hacker da Rússia a partir da Venezuela, em novembro de 2020, que teve repiques posteriores. Atualmente, o sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está fora de acesso para os magistrados e público por um ataque hacker, a que tudo indica vindo da Rússia, e que capturou o acesso a todo o sistema, criptografando os arquivos. Deixa eu explicar para vocês. Na madrugada em que eles invadiram a Ucrânia, antes da invasão, sabe o que eles fizeram? Promoveram um apagão no sistema de internet e informação da Ucrânia. Antes do ataque, eles deixaram, falando de uma maneira de informática, de TI,
Eles deixaram a Ucrânia cega e surda, porque para operar jatos, caças, aeroportos, é tudo necessário a interligação através da internet. E a primeira coisa que aconteceu foi um apagão na internet da Ucrânia, antes de vir o ataque. Vai prestando atenção, tá ok? Olha aqui, né, eu tenho uma foto aqui. Na foto aqui, os participantes do evento, né, no dia 19 de abril de 2021, na Embaixada Bolivariana da Venezuela, identificados os adidos olha aqui, militares de alta patente da Rússia, China e Irã estavam nesta reunião aqui. Dê uma olhada aqui, ó, nessa imagem. Aqui, na nossa fronteira, isso estava acontecendo. Ó, aqui, ó, militares russos, militares chineses, militares iranianos e a Guarda Nacional Venezuelana. É isso que está acontecendo. Ou seja, o que começou a preparar todo o cenário para o ataque cibernético lá na Ucrânia já está totalmente preparado aqui, na nossa fronteira. Vamos prosseguindo aqui. No dia 19 de abril, os adidos militares da Rússia e da China compareceram a um evento, que é isso que eu te mostrei a foto agora, na Embaixada Venezuelana em Brasília, organizado por funcionários do regime de Maduro. A presença dos militares foi vista com desconforto por integrantes do governo e alguns entenderam como um ato provocativo. Enquanto todo o governo brasileiro, militares e ministérios da Justiça e Segurança Pública, Relações Exteriores, Saúde, etc., continua com hercúleo esforço da Operação Acolhida, que já internalizou, ou seja, permitiu a entrada de 50 mil venezuelanos e tratou mais de 1 milhão de pessoas e praticamente desconhecida da população. Então, nós estamos também, além disso, com milhares de venezuelanos dentro do Brasil. Alguns verdadeiramente são refugiados, são pessoas que precisam de ajuda e de socorro e devem ser acolhidas. Mas existe uma grande maioria, um grande número de infiltrados, inclusive até mesmo militares ou venezuelanos que vêm no meio dessas caravanas que são acolhidas. Vamos prosseguindo aqui. A catatônica comunicação do governo federal tem permitido que o governo de Maduro realize operações psicológicas e de propaganda no Arco Norte, em especial vide o caso da crise de Manaus. Urge uma ação em 2 planos, militar e de inteligência, para fortalecer o Arco Norte brasileiro e minimizar as ações de desestabilização conduzidas com o apoio de próprios agentes governamentais, como por vários governadores estaduais. O Arco Norte entrará no planejamento estratégico e político, pois a inteligência prevê inúmeras ações de influência. A novidade é que estas poderão ser diretas com a participação russa e também via seu aliado continental, o governo bolivariano da Venezuela. Você está entendendo o risco que nós estamos correndo? Você está entendendo que para acontecer algo aqui não custa nada? Então, não fique você achando que aconteceu isso lá na Ucrânia e eles estão longe de nós e nós estamos protegidos. Não, eu estou te mostrando, trazendo documento, trazendo uma matéria séria aqui e te provando que tudo que aconteceu antes da invasão da Ucrânia já está preparado aqui na nossa fronteira. E você acha que os Estados Unidos podem fazer alguma coisa? Você acha que o Biden vai fazer alguma coisa? Se ele abandonou cidadãos norte-americanos no Afeganistão, ele abandonou funcionários que eram afegãos, que durante vários anos foram trabalhadores dos Estados Unidos, para os Estados Unidos dentro do Afeganistão, deixaram eles lá abandonados, sentenciados à morte. Você acha que ele vai fazer alguma coisa? E se havia um acordo impedindo a Rússia de entrar dentro da Ucrânia, e eles entraram descaradamente, os Estados Unidos está calado, a União Europeia está calado, o Reino Unido está calado. Se aconteceu isso e ninguém fez nada, por que vão fazer alguma coisa em favor do Brasil? É tempo de acordar, é tempo de despertar. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Vou deixar também o link dessa matéria aqui na descrição, para você saber do perigo que estamos correndo. E isso já vem aproximadamente desde meados aí de 2017, 2018.
Existem caças, existem equipamentos de alta tecnologia da Rússia, que está aqui no portão, no nosso quintal aqui. Existem aeronaves que podem alcançar Brasília com um tempo curtíssimo. De lá eles podem alcançar Brasília com um tempo curtíssimo. Então, nós estamos no mesmo perigo da Ucrânia. Em primeiro lugar, vamos orar muito pelas nossas autoridades, orar muito pelo nosso país. E segundo lugar, estarmos com as barbas de molho, vigilantes com a Rússia. E não conte com os Estados Unidos. É melhor contar com Deus nessa hora. Vamos orar. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração e deixe o seu like, o seu joinha. Me ajude em nome de Jesus. E se inscreva nesse canal se você não é inscrito em nome de Jesus. Amém? Um beijo.